Olá, nós voltamos aqui com mais um vídeo da série História Local, Regional e Ensino de História. Hoje é meu prazer também receber aqui a professora Isadora Maleval. Vou fazer aqui uma pequena apresentação da professora Isadora. Ela é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ, né, o PPGH, onde ela também teve o título dela de mestre, né, em História Política em 2010. Ela cumpriu estágio doutoral na Université Paris-Sorbonne, né, em 2014, e pós-doutoral no Departamento de História da UERJ, onde ela teve uma bolsa da CAPES e da FAPERJ. Desde 2016, ela é professora adjunta da área de Teoria e Metodologia da História do Departamento de História de Campos, da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ela acompanha o corpo docente do mestrado profissional em Ensino de História, Prof. História, da UF, e realiza estágio de pós-doutorado na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, da Unesp. A pesquisa que ela desenvolve lá é intitulada Intelectuais Femininas Oitocentistas, Instituições, Campo e Epistemologia Silenciadas da História. Bom, além desse projeto, né, a Isadora desenvolve também a pesquisa Identidade Regional, Memória e Patrimônio em Campos dos Goitacazes, Teoria e Ensino de História, né, sobre o que ela vai falar também aqui para a gente. Ela é especialista em temas relacionados à teoria da história, historiografia, história do Brasil Império, história da Primeira República, cultura letrada, história do livro e dos impressos. Ela lidera o Laboratório de História Regional e Patrimônio, que conta com pesquisadores brasileiros e estrangeiros interessados em discutir a história regional em sua interseção com a questão patrimonial. Além disso, ela organizou um dossiê para a revista Maracanã em 2021 sobre história regional, né? E publicou uma série de artigos e capítulos de livros também. Então, eu passo a palavra, com muito prazer, à professora Isadora. Eu agradeço muito, Camila, tanto pela apresentação, né, quanto pelo convite. Para mim é motivo de muita felicidade estar aqui hoje, podendo colaborar com esse projeto tão interessante, né? Inclusive, eu e Camila nos conhecemos há muito tempo, né? As duas alunas da UERJ, hoje ela é professora de lá, eu já estou na UF de Campos, mas, de todo modo, agradeço bastante a lembrança do meu nome e poder participar um pouco dessa proposta, né? Eu acho que ficou claro aí pela apresentação o quanto essa temática tem sido cara a mim nos últimos anos, sobretudo depois que eu me tornei professora da UF de Campos dos Goitacazes, que é uma cidade, para quem não conhece, para quem está assistindo, no norte do estado do Rio de Janeiro, né? É a maior cidade, né, em habitantes, depois da cidade do Rio e região metropolitana, né? E é um local que tem um pouco dessa centralidade também em termos acadêmicos, né? Porque tem um monte de universidade lá, vários cursos, institutos federais, enfim, então acaba sendo ali um pouco esse centro para onde muitos alunos da região vão para estudar, para fazer uma graduação, enfim, né? E eu trabalho no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, né? Então, essa questão regional, de alguma forma, se apresenta bastante para a gente quando a gente vai trabalhar lá, né? E não é à toa que eu, junto com duas colegas muito queridas, né? Uma atualmente professora da Unirio, a Suzana Sesco, e a Cláudia Talá, criamos o Laboratório de História Regional e Patrimônio, né? A gente percebia que tinha muito essa vontade, inclusive dos alunos mesmo, de estudar questões pertinentes à região. Mas aí o que seria essa região? Então, assim, a minha proposta aqui nessa fala, a Camila me pediu para falar um pouco sobre o ensino de história regional e essa relação com a educação básica, né? Mas eu vou me ater principalmente nesse debate sobre o que seria região, o que seria história regional, né? Dentro de discussões mais atuais sobre o tema, né? E como que o historiador e o professor de história podem se apropriar desse debate, né? Que ele é muito, muito importante, né? Então, primeiro pensando que região é essa, né? Porque quando a gente pensa em história regional, qual é o conceito-chave? É o conceito de região. Então, a gente tem que, de alguma maneira, categorizar, né? Problematizar esse conceito. Então, aqui eu vou pensar principalmente na região como um recorte e, portanto, como uma construção. Ou seja, a região não é um dado natural,
né? Ele é uma construção histórica também, né? De determinados agentes, de determinados sujeitos, né? De alguma maneira, algo aconteceu para uma região existir como tal, né? Então, se de um lado existe essa percepção de que a região não é um dado, logo ela é uma construção, logo ela pode ser objeto de estudo da gente, né? Por outro lado, existe a percepção de que, no âmbito da história, da historiografia, o pessoal que está assistindo, que já é professor há muito tempo, talvez esteja fora da universidade há algum tempo também, né? Mas deve se lembrar que quando a gente se forma, a gente tem que fazer um trabalho de curso, né? Uma monografia em que a gente sinalize um problema, um recorte, né? Para trabalhar. E esse recorte parte de nós, desse olhar do historiador, né? Então, a região também pode ser entendida como um recorte que o historiador dá, né? Existe uma autora chamada Ana Luísa Reck-Ziegel, né? Um nome um pouco diferente, que no final da década de 90, né, vai apontar para isso, né? Para a polissemia do termo região, ou seja, a gente pode atrelar a esse conceito vários significados, né? Normalmente a gente atrela ao significado de espaço, né, de um determinado espaço, uma circunscrição de um determinado espaço. E isso não está errado, né? Mas esse espaço ele não precisa ser somente um espaço, por exemplo, político e burocrático, administrativo, né? Muitas vezes a gente pensa em história regional dentro dessa chave, né? Eu vou fazer uma história de um município, ou vou fazer história de um estado, né? E também outras significações aparecem dentro de uma ótica assim, de senso comum, digamos assim, né? Quando a gente pensa em região, a gente pensa de alguma coisa recortada de um todo, né? Também não está errado, mas normalmente a gente pensa também, às vezes, até em tons de hierarquia, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala história regional, normalmente a gente pensa numa história que é afastada dos grandes centros, né? Como se o centro não fosse também uma região, né? Vou falar um pouco também sobre essa construção, da onde vem. Mas é importante colocar isso, né? Que a região é um conceito polissêmico, que pode sim estar atrelado, né, a uma representação político-administrativa, então, um município, um estado, o que quer que seja, mas pode também estar atrelado a outras perspectivas. Então, se eu estou querendo pensar numa região cultural, vamos supor, né? Quem trabalha com história do livro e da leitura e trabalha com as editoras e está pensando o Rio de Janeiro, muito provavelmente vai estar pensando em uma determinada região do Rio de Janeiro, né? Então, essa região cultural, né? A região das tipografias, né? Dessa discussão, dessa sociabilidade em torno do livro, né? Então, olha aí o recorte. O recorte aparece também em função disso. E o que a Hege Ziegel vai falar é muito que essa região, portanto, ela pode ser vista como uma categoria metodológica, né, em que eu faço esse recorte a partir de uma questão, né, que tem relação, sim, né, então a gente pensa na região a partir de um sistema de referência, ou seja, né, tá em relação a outra coisa, né, a região só é uma região porque ela está posta em relação a outra coisa, né, ou algo maior do qual ela foi recortada, ou por comparações que você faz entre diferentes regiões, né? Mas importa pensar nisso, que ela pode ser, por exemplo, uma região ligada a questões de identidade e representação, que aí eu acho que é uma chave bem interessante que eu utilizo bastante, né? Somente porque eu trabalho muito com a questão do patrimônio, da memória, da identidade, né? Então, é uma região que não necessariamente é apenas essa região recortadinha ali do mapa, né? Ou que tem a ver, por exemplo, com isso, né? Hoje a gente tem municípios, então vou fazer a história de Campos dos Goytacazes pensando nela enquanto uma cidade já constituída. Posso fazer isso, mas eu posso também pensar o próprio processo de constituição até ela chegar a esse momento de ser uma cidade, e posso pensar dentro desse espaço em outros espaços que convivem, né? A partir dessa chave das identidades, por exemplo, dos grupos, né? Que se inserem em determinados ambientes dessa cidade, né? Então, amplia a percepção. A região não vira só, né, uma demarcação prévia, né? Mas tem muito mais a ver com esse olhar mesmo de quem está estudando. E isso também
é uma perspectiva muito atual, né, de autores como o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que trabalha bastante com a questão regional, né, em que ele fala isso, a região é um acontecimento histórico também, né, a gente pensa o acontecimento histórico muito dando da chave daquele fato tradicional, né, a gente pensa muito no trabalho do historiador lidando com o tempo, né, que é a grande marca, né, do trabalho do historiador, mas a gente esquece, às vezes, que o espaço também é importante. Parece que dentro daquela divisão, né, da geografia e da história, a geografia ficou com o espaço e o historiador ficou com o tempo, né? E é claro que quando também a gente articula essas discussões todas, isso tem a ver também com a discussão que é feita na geografia, né? A gente se apropria dela, justamente porque é na geografia que essa discussão ela toma contornos mais complexos. No entanto, o que a gente aponta é que também é importante para o historiador demarcar esse espaço que ele está utilizando para analisar, né? Então, o Durval Albuquerque Júnior, né, fala muito sobre isso, a região ser um acontecimento histórico, produto de afrontamentos, de disputas, de conflitos. Então, não é um dado natural, é um dado, não é um dado, né? É uma construção, é um produto da ação humana, né? E por isso que a gente, enquanto historiador, também tem que ter esse olhar problematizador, né? Para o que a gente está chamando de região, né? Muita gente deve se lembrar daquele livro do Benedict Anderson, né? Comunidades Imaginadas, né? Que trabalha muito a questão, principalmente do processo de constituição dos Estados Nacionais na Europa, né, época moderna, contemporânea e tal. Mas o conceito comunidades imaginadas abre muitas possibilidades analíticas para a gente, né? E eu gosto muito dessa expressão, porque eu acho que ela já demonstra um pouco a que veio, né? Afinal de contas, qualquer comunidade, qualquer coisa tem esse componente de imaginação, né? Imaginação que a gente está chamando aqui de criação, de invenção, de construção, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão nacional, e eu vou falar mais sobre isso à frente também, né? A questão nacional, a nação, ela também é construída, né? Esses limites que a gente tem, as fronteiras que foram estabelecidas, e quem trabalha com região trabalha muito com fronteira também, né? Esse recorte, ele não é um recorte dado, né? O Brasil não é como é hoje, porque, enfim, tinha que ser assim necessariamente. Houve todo um processo, né? Então, quem trabalha com o século XIX trabalha sempre, em algum momento, com essa questão nacional, por exemplo, né? Porque foi um processo, de certo modo, iniciado ali, dessa construção consciente, né, de um Estado que, de alguma forma, quer também construir esse sentimento de pertença em relação a esse território, né? Então, o território aí ganha também essa importância. Então, é a comunidade imaginada nesse sentido, né? Porque é dotada de um simbolismo, de representações, de identidades, né? Nunca é algo dado prévio, né? Então, frente a tudo isso, né, a gente tem essa percepção de que a região, na verdade, assim, depende muito do olhar que a gente vai dar para o que é essa região. A nação é uma região, né, por exemplo. Né? Ainda que, quando a gente fala de história regional, dificilmente a gente fale, por exemplo, de uma história nacional, até porque tem toda uma tradição que remonta ao século XIX, muito bem constituída, né, desse tema, digamos assim, entre os pesquisadores. Mas também é uma região, não deixa de ser. E aí eu queria pensar aqui, né, a partir daquilo que eu falei antes, né, do sistema de relações, né, então a região como uma coisa que está em relação a outras coisas, né, que pode ser um recorte, pode ser uma comparação, pensar num exemplo meio que prático, não sei, né, já que a gente está falando de ensino de história, e os exemplos são muito bem-vindos, né? Quem trabalha, por exemplo, com Guerra do Paraguai é um prato cheio para falar sobre a questão regional, né, em vários sentidos, mas também no sentido de interpretação que a gente dá para a guerra, né? Então, tem um texto do Francisco Doratiotto, né, em que ele fala um pouco sobre isso, né, como a interpretação sobre a guerra muda. E ele aponta que nos últimos anos, ele até chama de interpretação sistêmica regional, né? Então, para pensar o estopim da Guerra do Paraguai, o que levou à guerra, a gente olha muito mais para as coisas que estavam acontecendo na região, né, para questões internas, ainda que em conexão, não é que você não vá falar
por exemplo, da Grã-Bretanha, né, que a gente sabe que é importante, e de outros fatores, né? Mas olhar, dar esse enfoque a questões que são próprias daquela região, né? Porque quando a gente fala de história regional, quando a gente fala de história política, a gente fala de história cultural, a gente está falando sempre de enfoques, né? Então, não é que a pessoa que trabalha com história cultural não vai ver nada além de cultura, né? A gente vai falar das outras coisas, né? Isso são divisões didáticas também que a gente coloca para poder melhor compreender um determinado contexto. Então, quando a gente fala de história regional, não é que a gente vai estar também alheio a outras questões, né? Mas é que o enfoque vai ser dado nesse sentido, né? De pensar, como ele diz, né, a partir de sólida pesquisa, por meio de um método crítico, de múltiplo uso de fontes, pensar como que as origens da guerra deviam ser conectadas com o próprio processo histórico regional. Por exemplo, de outras abordagens anteriores que ouviam, né, principalmente a relação da Inglaterra, né, com o início do conflito, então puxava essa coisa, né, de uma questão externa que estava ali, de alguma maneira, influenciando aquilo que estava acontecendo, que foi muito própria ali das décadas de 60 e 70, ou, né, da historiografia tradicional do próprio século XIX, né, que tinha ali uma relação com a monarquia, né, que referendava muito a causa monárquica, e que tinha uma outra leitura da guerra. Então, enquanto a guerra estava acontecendo, né, a gente que estuda o século XIX, a gente sabe, né, já existiam interpretações sobre a guerra, e aquilo ali foi, né, se consolidando também ao longo dos anos. Então, a interpretação regional que ele está comentando, né, é mais uma dentre outras interpretações, né, mas que dá esse enfoque à questão mesmo regional, ao que seria próprio, né, que eu acho que é essa que é a grande questão. Não é esquecer o resto, né, o que teria para além daquela região que está sendo tratada, mas é também olhar para essa região de uma maneira específica como um foco também, né. Então, com tudo isso, é pensar que esse espaço ele também tem que ser problematizado pelo historiador, né? O Durval Muniz de Albuquerque Júnior fala muito isso, né? Que a gente se preocupa muito em demarcar no nosso problema, né, o recorte cronológico, né? Já que o historiador trabalha com o tempo, isso é essencial. E muitas vezes a gente passa batido pelo espaço, né? Como se não fosse nenhuma questão, né? A gente só nomeia e está tudo certo. Eu vou trabalhar, sei lá, com a cultura letrada no Rio de Janeiro. Mas que Rio de Janeiro é esse que eu estou trabalhando? O que eu estou chamando aqui de Rio de Janeiro? Né? Em que contexto? Era Rio de Janeiro já naquela época que eu estou trabalhando? Né? É um espaço dentro do Rio de Janeiro, enfim. Né? Então, problematizar isso também deve fazer parte do trabalho do historiador. Né? E aí, um outro ponto que eu queria falar é como que isso se deu também ao longo dos anos, né? Porque a questão regional, ela aparece para a gente, pelo menos desde o século XIX, né? Justamente porque você estava construindo a nação, né? Então, quem trabalha com IHGB, né? Diversas vezes esse tema ele aparece, né? Como que o regional vai colaborar com essa ideia de uma nacionalidade, né? Então, é muito aquela ótica de que as diferentes regiões vão se unir, né, nesse mosaico, né, para construir algo, um todo, né, coerente, um todo com uma história, um todo com uma identidade, que é o Brasil. Mas, claro que dentro dessa ótica existem hierarquias, né? Então, foi aquilo que eu brinquei antes. Até hoje, quando a gente fala que faz história regional, você já imagina que seja uma história afastada de alguma coisa. E aí você já tem também um parâmetro de relação, né? Afastada em relação ao quê? Né? Então, quem faz história do Nordeste, história do Maranhão, história do Norte Fluminense, é uma história regional. Se eu faço história do Rio de Janeiro, muitas vezes isso é confundido com a própria história nacional, porque o Rio de Janeiro foi esse lugar, né, esse locus de produção, até a partir do IHGB, do Colégio Pedro II, enfim, né, que pretendia mesmo unir, né? Então, a nação seria esse mosaico, né, de vários recortes que estão sendo colocados de alguma maneira numa coisa só, mas ainda assim sob a orientação do Rio de Janeiro, né? Então, aquela ideia do Sérgio Buarque de Holanda, né, das forças centrífugas, né? Então, ele está colocando para si, né, todo esse movimento. E aí, nisso, é muito interessante, né? Porque a gente observa, às vezes, até certos empecilhos em trabalhar com a história regional,
como se fosse uma história menor, né? Dentro de uma chave que a gente compara até com a microhistória, por exemplo, italiana, né? Que hoje está bem consolidada, mas que durante um tempo existia um pouco esse preconceito, né? Como se você fosse trabalhar com uma coisa menos importante, né? Uma região, é regional, é como se fosse algo realmente que não tivesse toda aquela importância em relação a esse todo, né? E aí, por isso que é interessante essa discussão, né? Que todo é esse, né? Quando que isso foi fundado também, né? E se a gente, ao longo do século XIX, tinha já muito, isso aparecia muito forte, né? A região, dentro dessa lógica de constituição do Estado Nacional, no século XX, com outras abordagens, outras correntes historiográficas, não só no Brasil, né, mas principalmente na Europa, e que a gente acaba sendo um pouco herdeiro, né, a gente aqui faz leitura desses autores todos até hoje, né, se for pensar a Escola dos Análises, por exemplo, e aí você começa a abrir o campo de outras formas também, né? Então, se pensar, por exemplo, lá no bloco Febre, Tratado da Escola dos Análises, né, do início dos anos 20, 30, 40, né? E a ideia de que tudo é história, né, que na verdade o que configura o ofício do historiador é justamente essa ideia de que a gente tem um problema, uma indagação, um recorte, portanto, né? Pensar também a região dentro desse sentido, né? Que eles não falavam tanto de região, mas, de certo modo, estimulavam, né? Essa abertura, por exemplo, interdisciplinar com a geografia humana, né? E a ideia dos espaços, né? E só de pensar nesse alargamento do campo, né? Então, assim, tudo é história, mas é o pesquisador que vai fazer o recorte, né? Isso já traz um pouco para essa questão, né? De que a gente está partindo de um determinado lugar também, né? E isso, nos últimos anos, né? Pensando nas correntes pós-modernas também, que você tem a questão relativista, da pluralidade também de identidades, inclusive, né? Então, se você tem durante muito tempo essa construção da identidade nacional, né, se for pensar nessa ótica política, hoje as identidades são várias, né? A nação é uma delas, né? Então, os grupos, né, eles têm, né, culturas, identidades próprias, né? E, de certo modo, as regiões também podem ser pensadas dessa forma, né? Quem hoje trabalha, por exemplo, com comunidades quilombolas, né, está trabalhando com uma região específica, né? Que não é só uma região porque é recortada ali bonitinho dentro de um mapa, por exemplo, ou que tem um recorte político, né? Enfim, não é uma cidade, não é um município, não é um estado. Mas é uma região dentro de uma ótica cultural, uma ótica, inclusive, histórica, né? De alguma coisa, de um caminho que veio antes de um processo anterior, né? Então, isso também tem a ver, a lógica, como a gente vê região, de alguma forma também tem a ver com esses contextos todos, né? Do que é pensado dentro do campo da história, né? E, inclusive, a gente aponta um pouco para isso. Ao mesmo tempo que você tem um mundo globalizado, hoje existe um crescimento muito grande, né? De histórias regionais, né? De pesquisas que envolvem essa questão regional, né? E também depois vou falar um pouco sobre isso no contexto da educação, né? Então, esse particular ele vai ganhando força, né? Justamente por conta dessas crises que vão acontecendo ao longo do século XX, né? De paradigmas, né? Do que é história, a própria pós-modernidade tem relação com isso, né? Em que você já não acredita mais tanto nos modelos explicativos anteriores, né? Os macromodelos, a ideia do macro aparece com força, né? Como se todas as questões que fossem postas pudessem ser respondidas a partir, sei lá, do estruturalismo, do marxismo, né? Das correntes. Então, você começa a ir muito, não é à toa, para o micro, né? Para essas relações, né? Pensar ali de novo no sistema de relações, né? Então, como é que o indivíduo particular, não é à toa que a biografia também aparece com força de novo no campo da história nesse contexto, né? Podem ajudar a gente a pensar não só naquele particular, como em outras coisas também, né? Então, essa emergência da história regional, nesse contexto, tem a ver com isso também, como a gente pode perceber, né? E aí, pensando no ensino, né, já que é o foco, eu não sou da área de ensino, eu sou da área de teoria, eu atuo no Prof. História, né?
e formam professores, e acho que isso é importantíssimo de ser dito, né? Porque a gente ainda comenta muito sobre isso, esse fosso que existe, né, entre academia, ensino de história, entre o que a gente vê na graduação e o que a gente tem em sala de aula quando a gente sai, quando a gente dá aula na educação básica, né? Então, nós que somos professores, eu acho que, inclusive, essa proposta da Camila é importante por conta disso, né? A gente tem que ter essa preocupação de que a gente está formando professores, né? Pesquisadores também, mas professores de história, e nós somos professores também, né? Então, só de pensar nessa ideia do ensino, isso já é importantíssimo. E aí, como a história regional, ela tem relação com esse ensino, né? Então, a gente sabe que a LDB, alguns PCNs, né, indicam já essa incorporação, né, de debates de história local ou regional. Aqui eu não estou fazendo uma grande diferenciação entre local e regional, ainda que existam, né? Eu acho que a história regional está mais ligada a esse componente metodológico que eu falei antes, né? De uma consciência muito grande de quem está fazendo esse recorte, de dizer, olha, essa aqui é uma região a partir dessa proposta, desse meu olhar, né? E o local, um pouco como essa circunscrição, muitas das vezes mais naturalizada, né? Mas outros colegas podem ter outras também significações atribuídas a essa relação, né, entre região e local, né? Mas, enfim, a gente tem algumas propostas, né, que vêm, né, dessa incorporação do conteúdo geral curricular de diferentes manifestações culturais presentes, né, no país, e isso envolve os estudos regionais também, isso desde o final da década de 90, né? E sempre é muito forte essa relação com a construção de identidade, que eu acho que é a grande questão. Não é à toa que eu quis falar tanto sobre isso no início, quando eu pontuei o que é região, né? Normalmente, quando essa percepção da necessidade de introduzir história regional no currículo ou nas aulas, né, vem imbuído dessa questão de uma identidade, né, de uma construção de uma identidade, do aluno se sentir pertencente não apenas àquele local, né, mas ele se sentir pertencente à história, né, com H maiúsculo, como a gente coloca, que é tão, às vezes, distante, né, da vivência do aluno. Então, isso seria uma potencialidade mesmo da história regional, trazer um pouco para a realidade do aluno, né? Isso muita gente fala sobre isso, não vou entrar tanto nesse debate, a partir dessa localização mais próxima mesmo da sua vivência, né? E aí, enfim, né, seguindo ali o Durval de Albuquerque Júnior, que tem vários textos muito problematizadores sobre a ideia de região, ele inclusive vai falar, né, como eu disse antes, que a historiografia deve problematizar essas constituições que a gente denomina de regionais, né? Analisar criticamente as espacialidades, né? Inclusive no que ele chama de processo de subjetivação da identidade regional, ou seja, né, a região ela só existe porque nós, né, subjetivamente, as reconhecemos como tais, né? As vivenciamos como tais, as praticamos como tais, né? Mesmo que exista um poder público instituído, né? Pensando lá em Constituição dos Estados Nacionais, a gente brinca que primeiro teve Estado, depois teve a nação, né? Justamente por conta disso, né? Porque essa subjetivação ela não existia, né? Você primeiro tem ali uma série de projetos, né? De pensar como é que isso seria instituído para depois as pessoas efetivamente se sentirem parte daquilo ali, né? Que isso é o que a gente está chamando mesmo de processo de subjetivação da identidade regional, né? E aí, nisso, você tem várias possibilidades na história escolar. Possibilidades e também perigos, né? Ele aponta muito para os perigos e eu também vou apontar um pouco para as potencialidades, né? Qual seria esse perigo? Né? Cair nesse discurso do regional, né? Demonstrando essas identificações sem conflitos, né? E, na verdade, a gente que é historiador e professor de história, a gente sabe que não existem, né? Nada existe sem disputa e sem conflitos, né? O Zimmel já falava, né, da associação, né, que é justamente isso, né? Colocar em questão os conflitos que sempre vão existir em qualquer base de qualquer grupo social, né?
Então, os espaços eles também são admitidos com esses conflitos, né? Normalmente a gente apreende um espaço, ou uma região, ou uma localidade, né, constituída, com que saiu vitorioso desse conflito, né? E sem levar em conta que existiram disputas para que isso existisse, né? E aí o que a gente comenta é isso: a gente não pode expor isso, né, sem romper, enfim, né, sem trazer à tona esses conflitos, e também não pode expor essas questões regionais, né, colaborando com o que ele vai chamar, por exemplo, de estereótipos regionalistas, que gerem discriminação e ódio, né, e oposição entre... Isso a gente vê muito também entre identidades nacionais, né, ao longo de todo o século XIX, né, não é à toa que você tem, por exemplo, na Europa, uma série de guerras em que essa questão nacional vai aparecer de uma forma muito pungente, justamente porque você tem essas oposições, né? E pensando aqui a nação como uma região, e pensando nessas outras regiões também, né, a gente tem que também trazer essa análise crítica. Claro que de uma forma específica no ensino de história do ensino fundamental e médio, né, que não vai ser igual ao da graduação, mas para pensar também nessas constituições, né, e não cair também numa lógica, né, também muito do século XIX, da pedagogia do cidadão, ou seja, a gente tem que amar a terra, idolatrar a terra, né, amar os heróis, né, aquela coisa muito memorialista, né, que acaba sendo, de alguma maneira, o grande perigo do ensino de história, muitas vezes, que lida com a história local regional, né? A gente sabe que o ensino de história ele opera dentro de uma dupla lógica, né? Muitas vezes, que é da questão científica, né? Que tem uma base científica, que tem uma formação, né? Que, claro, trabalha isso de formas também muito específicas, né? Mas que, de alguma maneira, está dialogando, né, com uma formação que hoje é acadêmica e que tem essa questão da pesquisa. E, por outro lado, tem uma questão também memorialística muito forte, né? Não deixa de ter. Então, como operar com tantas demandas sem cair, por exemplo, num ensino de história que seja nada questionador, nada crítico e só mesmo colabore com essas identidades, inclusive as regionais, né, de uma forma muito enaltecedora, né? Então, pensar que a própria história é uma construção histórica, né, é dotada de historicidade, né, e a própria comunidade que a gente está trabalhando, ela também, né, passa por um processo histórico, né? Então, trazer isso à tona é muito importante, né? A história escolar ela deve fazer essa reflexão, né, de que nada é natural, as coisas são construídas socialmente, inclusive a memória, a identidade, né, a região, né? Romper com as naturalizações. Isso o ensino de história deve fazer, dentro das suas próprias possibilidades, que são distintas, por exemplo, da historiografia acadêmica, né? Enfim, a escrita da história, ou o que a gente faz nas universidades, né? E pensar também no papel da cidadania, né? Então, se eu falei, a pedagogia do cidadão lá do século XIX não é tão interessante aqui, porque justamente tem esse tom muito de enaltecer, né, essas comunidades imaginárias, né? E aqui é um outro tipo de cidadania, né, que é uma cidadania crítica, uma cidadania que propõe, uma cidadania que dimensiona, né, a influência de cada sujeito, inclusive dos alunos, né, que estão se formando, né, como sujeitos transformadores da sociedade, né, que podem transformar para melhor a sociedade, né? Então, não é uma cidadania só que está ali enaltecendo os grandes vultos nacionais ou regionais, né? E de dizer, nossa, a minha cidade tem uma história muito legal, né? Primeiro a gente tem que pontuar, que história é essa, né? Normalmente, depois eu vou falar um pouco, se der tempo, porque eu acho que eu já estou até para lá de Bagdá, mas enfim, né? Normalmente, quando você tem essas políticas de inserção, né, da história regional em alguns currículos, que é o caso lá de Campos, onde eu trabalho, é um tom, assim, dentro dessa lógica, né? Enaltecedor de grandes personagens, que dentro dessa lógica, quais são os grandes personagens, né? Então, fazem parte de um determinado grupo social, né? Muito tradicional, uma visão muito tradicional de história. Não é isso que tem sido proposto dentro da academia, né?
A gente tem trabalhos como o do Ricardo Oriá, né, da Ana Maria Monteiro, que vão apontar muito para um outro tipo de constituição cidadã, né, que é pensar esse aluno como um cidadão também desse aspecto, né, de uma cidadania crítica, e não apenas devedora ou enaltecedora, né, de uma determinada identidade, né? Até o Ricardo Oriá fala, será através desse conhecimento que o cidadão poderá dimensionar sua real parcela de influência na transformação da realidade vivida, né? Então, é pensar o regional dentro dessa ótica, né? E isso é muito difícil, né? A gente reconhece que isso é muito difícil, né? Trazer, primeiro porque o currículo já tem uma série de questões, o tempo do professor em sala de aula também é um problema, né? Então, adequar tudo isso e, de alguma maneira, transpor isso, né? Pensando não apenas em apresentar, por exemplo, o que acontece muito, os vultos regionais, né? Os grandes heróis, incluídos ali de alguma forma dentro, né, do currículo tradicional, mas para além disso, né, questionar, poxa, mas em que momento eles foram alçados a essa categoria de vultos, né? O que eles fizeram efetivamente? Por que a gente lembra deles? Será que a gente esquece outras coisas também, né? Essa relação também ambígua, né, do que é a memória, né? A memória é a lembrança, mas é também o esquecimento, né? Então, assim, pensando aqui com a Ana Maria Monteiro, por exemplo, né, é pensar nesse ensino de história como algo a contribuir, né, para a construção e reconstrução do conhecimento cotidiano, utilizado por todos nós para a vida comum e no qual operamos com a memória. Mas que memória, né? Memória enquanto construção individual realizada a partir de referências culturais e coletivas, né? Então, de novo, não é simplesmente incluir o regional para dizer, olha, aqui tem história, como eu escuto muito, né? Aqui tem história, você tem que se sentir orgulhoso de fazer parte disso, porque você é dessa localidade. Né? Mas é pensar além, é entender também o seu lugar do mundo a partir desse passado, né? E questionar, né? Essas memórias que são muitas vezes atreladas a essas histórias regionais, né? Então, quando a gente pensa em possibilidades, né? Então, muitas vezes a gente pensa na questão dos roteiros pedagógicos, das aulas externas, alguns pontos, né? Eu sei que na Unirio o pessoal faz muito isso, a gente lá em Campos também está tentando bastante desenvolver isso, tem muitos projetos, não só do LAIRP, né? Mas dos IFES, né? Que fazem essas propostas de roteiros pedagógicos, tanto para a geografia quanto para a história, em determinados locais da cidade. Né? Para quem não conhece, Campos é uma cidade com história, né? Como a gente brinca, né? É uma cidade antiga, né? Que foi muito rica por muito tempo, né? E que isso implica, por exemplo, em uma quantidade absurda de pessoas escravizadas, né? Ao longo de todo o século XVII, XVIII, XIX, né? E assim, muitas das vezes a memória que é atribuída à cidade, quando você fala de região, é uma memória muito voltada para a questão da riqueza da cidade, né? E a gente pensa pouco, por exemplo, no que promoveu essa riqueza, que foi, inclusive, a escravização de pessoas negras, né? Enfim. E hoje você tem pontos da cidade, claro que os mais legitimados, digamos assim, né? Os que realmente o poder público coloca ali, né? Faz projetos, então tem um corredor histórico-cultural, tem lá os bustos dos campistas importantes, né? Você tem uma série de projetos nesse sentido que foram feitos nos últimos anos pelos vereadores e pelos prefeitos, enfim. Mas você tem também, isso que é interessante, roteiros que levam em conta as usinas de cana-de-açúcar, pensando as usinas também em outras chaves, não só de pensar na riqueza que era produzida, mas em uma série de coisas que aconteciam ali, né? E nas áreas quilombolas também, né? Então, isso é interessante para pensar justamente nessas regiões que eu estava falando antes, dentro de uma mesma cidade, olha quantas potencialidades de regiões a gente tem para pensar, né, nesse ensino, saindo dessa lógica só de dizer, nossa, que legal que eu sou daqui, né? Porque olha que lugar rico. Não, é pensar assim, olha quanta coisa aconteceu, que riqueza é essa, de onde ela veio, e como isso ajuda a eu pensar no meu próprio tempo, né? Que aí vem a questão mesmo que a gente fala da consciência crítica, né? Que a gente fala tanto, né, quando pensa em ensino de história, e às vezes problematiza pouco, né?
Esse conhecimento que é estimulado, e que eu acho que a história regional pode trazer no ensino de história, ele não pode ser afastado da problematização desse lugar em que se vive, né, em que da onde você está falando, né? Sim, para trazer essa identificação para o aluno, para ele entender que a história acontece em todos os lugares, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, né? O que é a história, né? Se a gente pensar que a história é tudo que a gente faz, né? A história pode ser qualquer coisa, né? A história não é só a história política tradicional, não é só o que uma pessoa fez de muito, 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 muito importante, até porque o que é considerado importante também muda com o passar do tempo, é relativo, né? Mas a história é a vivência dos homens em sociedade, né? Ou, enfim, todas as possibilidades que a gente pode ter de estudo da ação humana no mundo, no tempo, no ambiente, né? Então, pensar que onde eles moram, sim, tem história, todos os lugares têm história, mas para pensar justamente nesse processo também olhando para o futuro, né? Então, essa relação da história não só com o passado ou um presente que valoriza esse passado, mas pensar mesmo, né, como o ensino de história propõe, essa consciência crítica para também repensar, né, os rumos, né, e propor possibilidades, propor melhorias também, né? Então, não sei se ficou claro, mas eu tentei pincelar aqui uma série de questões, né? E novamente agradeço a Camila pelo convite. Que nada, eu que agradeço, Isadora, pela aula, né? Como eu coloquei, inclusive, no primeiro vídeo, né? Quer dizer, é um vídeo voltado, sobretudo, para professores de educação básica. Claro que nossos alunos também vão assistir, porque efetivamente trazem questões, né? Cada vídeo que eu gravo, eu fico feliz com a quantidade de questões que são levantadas, né, e os olhares também diferentes sobre uma mesma questão, o que eu acho extremamente enriquecedor, né? Então, assim, tudo que você levantou sobre a questão da história regional, né, os diferentes, até a problematização do que é a história regional, que eu acho que isso é fundamental, sem dúvida, né? Porque, vamos fazer história regional, vamos inserir história regional no currículo. E aí, o que é história regional? E aí fica com aquela ideia, como você chamou a atenção, de uma coisa muito naturalizada, né? Quer dizer, entender a história regional como um dado, como uma região como um dado, né? E não como fruto de disputas, né? De transformações. Então, quer dizer, mesmo quando a gente está pensando na questão da fronteira, né? As fronteiras elas são móveis com o tempo, porque elas próprias são fruto de disputas entre grupos, né? Se a gente pensa na história do Brasil, do período colonial, a gente está falando aí de indígenas, né? De colonizadores, a gente está falando de uma série de tensões, né? E que, como você falou, quando a gente apaga, né? Você começa a valorizar apenas os vencedores dessa história, você apaga, né, a participação daqueles que também atuaram nesse espaço, que também construíram esse espaço, mas que são invisibilizados, né? Então, acho que aquilo que você colocou assim, como uma desnaturalização, né? Uma espécie de desnaturalização, na verdade, da ideia de região, é fundamental no ensino, né? Para mostrar para os estudantes que, efetivamente, as coisas não são dadas, elas são construídas, e essa construção não é feita só por aqueles que estão sendo enaltecidos, né? Como aqueles que fazem a história, né? Como se a história tivesse só com essas pessoas, né? Só fizesse parte, só essas pessoas fizessem a história, todos fazem, né? Todos que participam desse processo. E essa divisão que você falou, né, que eu achei muito interessante, que é até aquelas fronteiras que a gente vai construindo no conhecimento, né, nos campos de conhecimento, claro, para a gente poder operar, mas que às vezes também nos restringem muito, né, que é a ideia de o espaço é da geografia, achei isso fantástico, e a história lida com o tempo, como se a história não lidasse com o espaço o tempo todo, né? Na verdade, a gente o tempo todo está falando de espaço, né, de divisões espaciais, e é isso, e às vezes muitas vezes o recorte espacial ele fica um pouco não problematizado, né? Como você deu o exemplo do Rio de Janeiro, né? O que é o Rio de Janeiro? Então o Rio de Janeiro, como se fosse um dado, aí a gente entra no dado, né? E não, a gente naturaliza, na verdade, esse espaço.
E outra coisa que eu achei fantástica também, né, e aí a gente pode pensar isso em relação, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, é quando você falou da região cultural, né, e eu achei isso muito, muito importante e relevante, porque é isso, né, na verdade, assim, que Rio de Janeiro é esse? Também, dependendo do recorte que você vai dar ao Rio de Janeiro, você vai ter um Rio de Janeiro, né? Você vai falar como você falou, dos impressos, das tipografias, você vai ter ali é um Rio de Janeiro específico, né? Um espaço dentro do Rio de Janeiro, que é e essas fronteiras ali também vão ser móveis dentro do próprio, daquilo que se considera o Rio de Janeiro. Enfim, então, assim, só estou chamando a atenção aqui para alguns aspectos do que você falou, porque eu acho que você trouxe aqui coisas muito relevantes para o professor pensar, né, e trabalhar em sala de aula. Né? Eu acho que para você trabalhar com história regional, o primeiro passo é esse, é problematizar o que é região. Né? E, assim, o aluno precisa, a gente precisa trabalhar isso em sala para que o aluno entenda justamente, desfaça essa imagem, né? Porque isso, região é aquilo que sempre esteve ali. Né? E não é fruto de disputas, não é fruto de um processo histórico, enfim. Então, eu só tenho a te agradecer, na verdade, Isadora, pela aula, né, que você deu aqui para a gente, tá bom? E as possibilidades que você abriu, na verdade, de se pensar nessa questão na hora de trabalhar em sala de aula, tá certo? Muito obrigada. E encerramos por aqui. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer. E a gente está à disposição. O LAIRP lá está à disposição, Laboratório de História Regional e Patrimônio, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada. Eu é que agradeço.